E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. E esse vai ser o primeiro vídeo do que vai ser uma espécie de pequena série no canal, vamos dizer assim. Por que eu digo uma espécie? Porque eu não quero que tome ares oficiais de série. Eu não quero que eu não vou me comprometer a que isso tenha uma sequência, tipo toda semana vai ter um vídeo, mas eu sem dúvida vou reunir os vídeos em uma playlist, porque todos eles vão abordar um tema em especial. Quem acompanha o canal há algum tempo já percebeu que eu abordo muitas revistas, muitas HQs, que de uma maneira geral são até meio obscuras. Algumas por ser apenas muito antigas, né? Outras até por abordarem personagens pouco falados, pouco conhecidos. E eu resolvi fazer uma pequena série com diversas revistas brasileiras, todas brasileiras, que foram publicadas em algum momento, a maioria delas entre os anos 80 e 90, aqui no nosso mercado, né? Óbvio, no mercado editorial brasileiro, mas que por alguma razão hoje em dia não são muito comentadas, não são muito faladas, e eu acho que muita gente simplesmente não chegou a conhecer. E algumas dessas revistas, cara, tinham propostas muito interessantes, propostas até muito ousadas, embora de certa maneira elas também soem datadas hoje em dia, porque estamos falando ali dos anos 80 até meados dos 90, ali até meio dos 90 talvez, em que tinha surgido no Brasil aquela onda muito forte, principalmente nos anos 80, de revistas como a icônica Chiclete com Banana. Eu tenho ali edições da Chiclete com Banana, ainda farei vídeo com elas com certeza. Mas quem conheceu essa época, quem viveu essa época, ou pelo menos teve contato com as edições da Chiclete com Banana, sabe do que eu estou falando. Chiclete com Banana era uma revista, de certa maneira, à frente do seu tempo, né, com histórias muito focadas no humor, um humor muito nonsense, com muita pitada de sexualidade, muita crítica social. Tinha muita matéria, ela não se dedicava só aos quadrinhos, né? Tinha muita matéria, tinha até fotonovela. A Chiclete com Banana foi uma revista incrível, e na esteira dela, tanto antes, revistas talvez mais antigas que a Chiclete com Banana, que podemos dizer assim, abriram as portas desse mundo, quanto revistas que vieram depois, surgiu muita coisa tentando pegar essa vibe. Uma dessas revistas que surgiu nos anos 80, ali por meados de 87, eu acho, não tenho certeza, foi esta edição aqui, a Abutre. A Abutre eu tenho, ó, o ano 1, a número 1, eu tenho a número 1 da Abutre, que tinha essa capa que eu achei muito foda, né? Que eu não preciso nem mencionar quem foi o autor dessa capa. Quem entende, quem se interessa um pouquinho que seja por quadrinho nacional, já reconheceu a arte, né? A capa é deste cara aqui, né? O gigantesco Marcati. Cara fora de sério. Ele trazia, ó, Large Call Comics, uma história sensacional do Grant Emerson. Na mesma revista vinham o Frank Margerin, o Gilbert Sheldon, o Gramp, né, Robert Gramp, esse outro cara que dispensa apresentações, o Moebius e um conto fantástico de Dino Buzzati. Curiosamente, você, se for ler aqui o editorial da revista, você vai ver os editores da época contando que essa edição aqui, ela surgiu sem absolutamente nenhum autor nacional, porque era o primeiro número, e neste primeiro número eles não haviam conseguido contatar em tempo hábil nenhum dos quadrinistas nacionais para que ele figurasse na revista, mas que era o plano da revista com certeza ter, né, quadrinistas nacionais na publicação. Quando eu comprei, isso me esclareceu muita coisa, porque eu comprei, como vocês podem perceber aqui pelo, né, bendito preço que os caras ficam colando, que me revolta isso, eu comprei essa revista em um sebo,
Quando eu comprei ela, na verdade eu comprei meio que num pacotão, cara. Eu comprei outras tantas edições desse mesmo naipe, entendeu? Revistas, como eu tô falando, publicações brasileiras pouco conhecidas. E a primeira impressão que eu tive é que era uma edição que não se dedicaria ao quadrinho nacional. Porque eu peguei, tô indo pra casa, dei uma folheada e tal, vi o que tava na capa. Eu vi que a única coisa de brasileiro era a capa, né? Era do Marcati. E quando eu li o editorial, aí eu percebi que não era essa a ideia. Eu não sei dizer a vocês quantos números a Abutre durou, quantas edições ela teve, por quanto tempo ela foi publicada. Né? Essa é aquela velha história que eu digo a vocês. Né? Eu não costumo fazer essas pesquisas, mas eu posso dizer que esse número 1 era tudo o que se esperava de uma edição da época, principalmente, ou que se espera. Se você é um cara que não se importa com aquele humor um tanto datado, aquele humor que você percebe claramente que funcionava melhor nos anos 80, numa época em que ele causaria mais efeito, talvez até mais choque, embora muitas histórias sejam atemporais, né? Ela entregava o que prometia, cara. É estilo de Chiclete com Banana, aquele humor arrojado, debochado, com todos esses grandes quadrinistas, esses grandes produtores, escritores, desenhistas, né, da gringa. Ó, a primeira história do Grant Emerson, ó, Large Comics. Aquele quadrinho desenhado de uma maneira muito singular, né? Um nonsense total. Todas as histórias são muito boas e muito malucas de se ler. Né? Não se pode esperar grande coerência do humor da época. O que se pode esperar é muita virulência, né? As histórias eram isso, virulentas. Olha isso aqui. O cara literalmente virou um avião. Né? A cabeça dele virou um avião. E era isso que você podia esperar. Na época, esse era o humor que dominava, né? O Brasil entrou nessa esteira, nessa influência. E, claro, criou também a sua própria identidade. A segunda história é essa. Maurice, em Nada Mal, do Margerini. Eu confesso que este é um cara que eu não conhecia. Acho que este aqui foi o primeiro trabalho dele que eu tive contato. É uma história super curtinha, com aquele mesmo estilo de escrita e humor debochado e sem sentido. Depois tinha Merda Pura. Ó. Uma outra história que pelo próprio nome você já percebe aonde vai dar. E aí nós entramos aqui no bom e velho Gramp, né? Gramp eu vou, gente, meio que passar aqui, né? Porque vocês sabem que o Gramp não tinha nada de... como é que eu vou dizer? Ele não era um cara inocente, né? Nas histórias que escrevia. Aí temos aqui uma matéria escrita pelo grande Fúrio Lonza. Quem não lembra do Fúrio Lonza, né, cara? Eu conheci Fúrio Lonza nas páginas do Chiclete com Banana, óbvio, né? Aqui ele traduziu, né, um texto do Dino Buzzati. É muito legal isso. Aí temos aqui uma outra história, Quase Sem Balões. Outra coisa muito característica, né? O quadrinho da época era muito experimental. Né? A ficção científica era muito experimental. Né? E em se tratando desse cara que a gente está vendo aqui, Moebius, né? A impressão que você tem que tudo que ele fazia era muito experimental. Hoje em dia não chega a ser uma novidade, né? Nós estamos acostumados a ver coisas assim. Na época, uma história inteira, consideravelmente longa, se você for pensar no fato de que não há um único balão de fala na história, era uma coisa muito fora do seu tempo, né? Muito fora mesmo. Depois temos essa história dos Freak Brothers. Phineas faz aborto, né? O Phineas. Olha só.
Esse cara me lembra muito aquele personagem Rango, né? Mas é o nonsense do começo ao fim. Muitas tiradas interessantes e absurdas. Eu diria que o grande segredo do humor dos anos 80, tanto faz se brazuca, se nacional ou do que vinha da gringa, era, sem dúvida, a total falta de vontade de fazer sentido, né? Era tentar fazer rir ou tentar chocar pelo absurdo. E quase sempre dava certo. Temos uma última história. Olha só. Que aliás é muito boa, do Gilbert Sheldon. E isso concluía a primeira edição. A impressão que eu fiquei da revista Abutre, que como eu disse para vocês, eu não fui pesquisar, eu não fui procurar quanto tempo ela durou, mas uma coisa eu posso dizer, eu já consumia bastante quadrinhos, né, ali no início dos anos 90, um pouco antes, na verdade, né, antes. Eu já consumia bastante quadrinhos, eu já tinha tomado conhecimento de publicações como a Circo, que vai aparecer nesses vídeos que eu tô falando, a Chiclete com Banana, óbvio, e eu nunca tinha ouvido falar dessa edição, eu nunca ouvi falar dela, a Abutre. Ler essa revista, mesmo com a total falta no número 1 de escritores brasileiros, de quadrinistas brasileiros, de desenhistas brasileiros, me fez pensar que ela não teve a notoriedade que poderia ter tido, que até deveria ter tido, e que era uma edição que deveria ter sobrevivido por muito tempo. A impressão que eu tenho é que isso não deve ter acontecido, e com certeza quanto à sua relevância, apesar de todo o esforço dos editores e da editora, que aliás eu não falei o nome, né? É a Flama Editorial. Apesar de todo o esforço, apesar de todas as pretensões de criar uma revolução, eles falam isso no editorial, de revolucionar o mercado de quadrinhos no Brasil, eu acho que infelizmente esse intento não foi alcançado. Mas a revista fazia jus, pelo menos naquela época, a realmente ter sido um dos grandes destaques dos anos 80, início dos 90. Porque qualidade no material publicado realmente parecia não faltar. Pelo menos no número 1. E se você gostou, deixa like.